E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, ou de volta, ou pela primeira vez. Eu sou o professor Pinguim, e hoje nós estamos juntos para resolver uma questão desafio. Uma questão essa que surgiu meio que naturalmente no meio de uma aula minha, quando eu estava discutindo outros tópicos com os alunos, e de repente brotou essa questão. O que é maior? 2025 elevado a 2026 ou 2026 elevado a 2025? Obviamente, o pior jeito de fazer essa questão é tentar calcular esses dois números. Se vocês querem, já talvez adiantando o spoiler, um desses números tem 6.696 dígitos, o outro tem 6.699 dígitos. Então é uma coisa que é meio inviável de se calcular na mão, a menos que você tenha, sei lá, uma semana livre, talvez um mês livre, só para se dedicar a isso. Então a gente vai tentar desenvolver um jeito esperto de resolver essa questão, sem fisicamente calcular nenhum desses dois números que tem uma magnitude enorme. Eu espero que vocês gostem dessa questão de hoje, espero que vocês gostem desse desafio, dessa abordagem que eu coloquei para a questão de hoje. Bora lá, vamos começar? Beleza, vamos para o nosso exercício de hoje, como de costume, como sempre, vamos começar pelo enunciado. O enunciado desse talvez seja o enunciado mais curto que a gente já fez de exercício resolvido até aqui. Qual número é maior? 2026 elevado a 2025 ou 2025 elevado a 2026? Para resolver esse exercício, a gente precisa saber. Primeira coisa, binômio de Newton. O binômio de Newton é aquela fórmula quando você tem um número natural e tem uma soma tentando elevar esse número natural. Diz Newton, na fórmula binomial dele, que a expansão de um binômio, x mais y elevado a n, vale o número binomial n0 vezes x a n, o número binomial n1, x elevado a n menos 1 vezes y, mais o número binomial n2, x elevado a n2 vezes y quadrado, e assim por diante até o último termo. Uma coisa que facilita muito para a gente é perceber que as potências do x vão decrescendo, na mesma proporção que as potências do y vão crescendo de 1 em 1, e os números que estão multiplicando são os números binomiais, sempre com n, a potência em cima. Embaixo dá para pensar que é a potência do y. Esse número binomial ele é definido em combinatória, ele é aquele de n pega k. Se você tem o número binomial nk, ele é o fatorial de n, dividido pelo fatorial de k, vezes o fatorial de n menos k. Que é fisicamente, se você tem n elementos, de quantos jeitos eu consigo pegar k elementos dentro desse conjunto. Uma coisa que vai ser útil nesse problema específico, se o x for 1, basicamente, trocando x por 1 na mesma fórmula anterior, a gente tem que a expansão de 1 mais y elevado a n é o binomial n0 mais o binomial n1 vezes y, binomial n2 y quadrado, e assim por diante até o binomial nn, y elevado a n. Outra coisa que vai ser importante para o nosso problema, simplificar números binomiais. O número binomial n0, pela definição, ele vai ser n fatorial dividido por n fatorial, tecnicamente vezes 0 fatorial, que é 1, e isso dá 1. O número binomial n1, ele é n fatorial dividido por 1 fatorial vezes n menos 1 fatorial. N fatorial com n menos 1 fatorial, se a gente simplificar, fica só n. O número binomial n2, ele vai ser n fatorial dividido por 2 fatorial, n menos 2 fatorial, o que simplificando os fatoriais vai ficar n vezes n menos 1 sobre 2 fatorial. Já o binomial n3, se a gente for seguir a mesma lógica, ele vai ser n, n menos 1, n menos 2, dividido por 3 fatorial. Binomial n4, mesma coisa, você vai ter 4 termos em cima, dividido por 4 fatorial, e assim por diante. Essas simplificações vão ser usadas no nosso problema. Outra coisa, se você tem x e y, dois números positivos, então dizer que x é maior que y é equivalente a dizer que x sobre y é maior que 1. Do mesmo jeito, dizer que x é menor que y equivale a dizer que a divisão entre eles é menor que 1. Isso só funciona para números positivos. Beleza, bora lá, vamos resolver esse problema. Para determinar, para a gente poder verificar se 2025 elevado a 2026 é maior ou menor do que 2026 elevado a 2025, o que a gente vai fazer vai ser simplesmente a divisão entre eles. Um detalhe que é relevante é que, a princípio, você pode fazer a divisão invertida. Pegar 2025 elevado a 2026, dividido por 2026 elevado a 2025. Os cálculos vão ser muito parecidos com esses que a gente vai fazer. O resultado vai dar invertido, porque em vez de comparar x e y, você comparou y e x, mas o resultado final, a conclusão de qual desses dois é maior, vai ser a mesma. Se esse resultado for maior que 1, o que está em cima, 2026 elevado a 2025, é maior, e se ele for menor que 1, aí o de baixo, 2025 elevado a 2026, vai ser o maior. Vamos simplificar esse termo então, vamos pegar isso aqui, já que a gente não consegue calcular esses números porque eles são enormes, vamos simplificar isso aqui e ver se a gente consegue pelo menos ter uma estimativa se isso é maior que 1 ou menor que 1.
2025 elevado a 2026, que está lá no denominador, na nossa linha de baixo, pode ser aberto como 2025 elevado a 2025 vezes 2025. Quando a gente faz isso, esses dois termos aqui têm a mesma potência, e aí, como é uma multiplicação, a gente pode juntar os dois num só, numa fração, 2026, 2025 avos, elevado a 2025. Essa fração é irredutível, a gente não pode simplificar os termos que estão lá dentro, mas a gente pode abrir 2026 como 2025 mais 1. E essa fração a gente pode separar em 2025 dividido por 2025 mais 1 sobre 2025. 2025 dividido por 2025 vai dar 1. Então a gente tem 1 mais 1 sobre 2025 elevado a 2025 vezes 1 sobre 2025. Como a gente quer avaliar se esse número total aqui ele é maior ou menor que 1, basta verificar se esse termo aqui, 1 mais 1 sobre 2025 elevado a 2025, é maior ou menor do que 2025. Porque se ele for maior, quando você dividir por 2025, ele fica maior que 1. Se ele for menor, dividido por 2025, ele é menor que 1. Então vamos analisar se esse termo específico é maior ou menor do que 2025. Para fazer isso, vamos ao binômio de Newton. A gente tem aqui 1 mais 1 sobre 2025 elevado a 2025. Essa soma vai ter no total 2026 termos, que a gente começa com 1 elevado a 2025, vai até 1 elevado a 0. Não vamos abrir todos, mas vamos abrir os primeiros para ver se a gente acha um padrão. Então o primeiro termo é o binomial 2025, 0. Depois o binomial 2025, 1 vezes 1 sobre 2025. Depois o binomial 2025, 2 vezes 1 sobre 2025 ao quadrado. Até que eventualmente a gente chega no último termo, que é o binomial 2025, 2025 vezes 1 sobre 2025 elevado a 2025. Simplificando mais os termos agora. O binomial 2025, 0 vale 1. A gente viu isso já lá no comecinho do vídeo. O binomial 2025, 1 é 2025. O binomial 2025, 2 vai ser 2025 vezes 2024 dividido por 2 fatorial. O próximo vai ser 2025, 2024, 2023, multiplicando, dividido por 3 fatorial. E assim por diante até o último, que vai ser de 2025 até 1 dividido por 2025 fatorial. Aí a próxima coisa que a gente pode fazer. Esse termo 2025 dividido por 2025, a gente pode simplificar. Ele vai dar 1. O próximo termo a gente tem aqui 2025 dividido por 2025 ao quadrado. A gente pode simplificar um deles, ficando 2024 sobre 2 fatorial vezes 1 sobre 2025. Para o próximo termo a gente também pode simplificar esse 2025 com um dos cubos aqui. Sobrando 2024 vezes 2023 sobre 3 fatorial vezes 1 sobre 2025 ao quadrado. E no último termo a gente tem 2025 multiplicando até 1 dividido por 2025 fatorial. Isso aqui vai dar 1. Beleza, agora vamos organizar esses valores. 1 mais 1 não tem o que mexer, já está simplificado aqui. Aqui eu vou organizar 1 sobre 2 fatorial vezes 2024 sobre 2025. Aqui no próximo a gente tem 1 sobre 3 fatorial vezes 2024 vezes 2023 sobre 2025 ao quadrado e 2025 vezes 2025. Mesma coisa até o último. Agora vamos analisar um pouco esses valores. Cada um desses termos, 2024 por 2025, 2024 por 2025, 2023 por 2025, são sempre divisões onde o número de cima é sempre menor. Então cada um desses termos é menor que 1. Então a gente pode dizer que cada um desses termos nos parênteses são menores do que 1. Além disso, eles estão multiplicando por 1 sobre 2 fatorial, 1 sobre 3 fatorial, o próximo seria 1 sobre 4 fatorial, e o maior deles, 1 sobre 2 fatorial, vale meio. Cada um deles individualmente, então, é menor que meio. E lá no começo a gente tinha comentado, a gente tinha 2026 termos. Cada um deles individualmente é menor que meio. Então a gente tem que isso é menor que meio vezes 2024. Então isso é menor do que 1012, que é a metade de 2024. Então isso aqui é com certeza menor do que 1 mais um trambolho, que é menor do que 1012. Então isso tudo é menor que 1014. Como isso aqui é menor que 1014, aquela divisão que a gente tinha no começo, que era a fração que a gente estava procurando, 2026 elevado a 2025 dividido por 2025 elevado a 2026, ele é essa expressão que a gente tentou simplificar agora com o binômio de Newton, e ele é com certeza menor do que 1014 dividido por 2025. Ou seja, ele é menor que 1. Se ele é menor que 1, o de cima é menor que o de baixo, ou, como a pergunta era quem era o maior, o de baixo é maior que o de cima. Então a gente tem que 2025 elevado a 2026 é um número que é maior do que 2026 elevado a 2025. Vamos dar um destaque maior ainda, e encerrar feliz por aqui. Mas a gente pode ir além nesse problema. Uma coisa que a gente consegue fazer graças à tecnologia é mandar um software especializado, não pode ser um software qualquer, para calcular esses dois valores. E aí eu tomei a liberdade de colocar aqui na letra que cabe na tela, talvez pareça só um borrão azul aí, de acordo com a resolução que vai ficar na edição. 2026 elevado a 2025 é esse
trabuco aqui. E 2025 elevado a 2026, esse outro trabuco. Que a gente tinha comentado lá no começo do vídeo. Esse primeiro vai ter 6.696 dígitos, a passo que esse segundo tem 6.699. E foi esse o resultado da nossa questão desafio. Eu espero que vocês tenham gostado dessa questão. Uma coisa que eu sou obrigado a comentar é que existe uma forma alternativa de resolver isso usando logaritmos. No entanto, ela só faz sentido se você tiver tabela de logaritmos com uma precisão bem grande, o que nem sempre é possível. Então, eu tentei resolver ela usando o mais próximo de matemática básica que a gente tem. Mais, menos vezes dividir, e o fatorial, o binômio de Newton, que são coisas um pouco mais avançadas, mas ainda assim menos avançadas que um logaritmo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Antes da gente se despedir, só lembrar vocês que, se vocês gostaram desse desafio, vocês querem mandar um desafio pra mim, fica à vontade para deixar um comentário embaixo, ou se preferirem, ó, estão passando aqui meus contatos diretos. Lembrando também que se vocês quiserem elogiar, criticar, tirar uma dúvida, fazer um comentário, fica à vontade, eu gosto da participação de vocês. De verdade, pessoal, obrigado por hoje, eu espero poder ver vocês no futuro. Até a próxima, pessoal.